Olá, voltamos a mais um tutorial no Scilab sobre os métodos de integração. A gente vai falar sobre um outro método nesse instante, que a gente não comentou anteriormente na parte teórica, mas que é um método muito importante para que vocês tenham visto, tenham passado os olhos, enfim, nessa disciplina, né? É o método de Monte Carlo. O método de Monte Carlo, ele refere-se a cálculos que utilizam sequências de números aleatórios para fazer simulações numéricas, e este método está baseado em conceitos e princípios da mecânica estatística e pode ser utilizado de diferentes maneiras. Então, como uma técnica de cálculo de integrais, por exemplo, para modelar processos do tipo estocásticos, calcular propriedades de estado, por exemplo, né? Propriedades tipo entropia, entalpia, para simular sistemas de partículas intergerantes, então partículas que interagem entre si, então a probabilidade de uma partícula estar aqui ou estar ali, enfim. Então esse é um método de Monte Carlo. Ele então é um método baseado em probabilidade estatística e nós vamos fazer nesse instante esse tutorial proposto aqui por esse livro que eu tenho acompanhado nesta sessão. Daí ele propõe para considerar um exemplo de uma integral x ao quadrado dx em que nós vamos integrar de 0 a 2, ok? Então, a representação da curva, né, de x ao quadrado, y igual a x ao quadrado, é uma parábola com cavidade para cima e a área com a qual a gente vai integrar, repare, essa área aqui triangular abaixo, ok? Então, vamos ao método aqui, vamos ao código. Então, a proposta é que de início nós tenhamos 1000 variáveis randômicas, tá? E aí ele te propõe aqui fazer um gráfico da resposta do método de Monte Carlo, porque o Monte Carlo vai calcular cada probabilidade de pontos ali ao longo do nosso plano XY, ok? Então você já vai ver o gráfico, você vai entender ali qual é a intenção do método de Monte Carlo. Deixa eu corrigir aqui, Monte Carlo. Então, a proposta é você fazer um gráfico. Então, nesse gráfico aqui, eu proponho variáveis randômicas para x e y, né? Em que y tem que ser menor ou igual a x ao quadrado. Então, eu posso plotar esse gráfico. Se não, eu ploto outro gráfico, tá? E aí, aqui, ele ainda pede para disponibilizar a resposta, né, da integração aqui no final. Vou mandar rodar, então, vou ver se meu console tá limpo, ele andou ficando travado. Então tá, vou mandar rodar. Sim, ok. Ok, então ele já começa a aparecer aqui pra gente as probabilidades. Você vai perceber que vai ficar muito similar, tá, à figura proposta do PDF. Eu vou passar um ao ladinho do outro, vamos ver se vai dar certo aqui. Eu quero que a gente compare esses gráficos, tá? Então, perceba que a cada ponto que ele calcula, tá? Ele vai preenchendo a cada ponto que ele calcula. Lembra, a gente selecionou 1000 pontos, tá? 1000 pontos aí nesse pedaço. A gente fez y vezes 4, y vezes 2, né? E x. Então, repare na probabilidade, tá? Repara no cálculo de número de pontos aqui. A hora que cessar o cálculo de número de pontos, a gente já vai ver no nosso console o que vai aparecer, ok?
Ok, acho que já deu aqui, eu fiquei quietinha para ver se dava tudo certo. Então, a integral de x ao quadrado dx nos limites de 0 a 2 é 2,6, tá? Então, ele fez o cálculo e ainda apareceu para mim. Então, é isso, né? A integração de Monte Carlo, acho que é importante a gente saber essa integração e ter essa ideia, né, da integral de Monte Carlo, principalmente para a engenharia ambiental que vai trabalhar com cálculo de áreas, tá? De probabilidade, então é importante vocês terem essa noção. Acessem o material, né, para ter mais informações, mais possibilidades, tá bom? E aí a gente já vem aqui comentando um pouco mais sobre esse material extra que eu coloquei aqui no nosso portal. Obrigada, até mais.